alguém tocou na campainha da porta e quando ela abriu... Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira, e a história de hoje ela é muito impactante, eu tenho certeza que você vai gostar. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo por aqui. Se você gostar dessa história, eu peço que você se inscreva no final, ative o sininho, compartilha, dá o seu like. O like ele ajuda muito porque o YouTube entende que esse conteúdo é bom, ele vai passar esse vídeo pra frente. Depois aproveita e já conheça as outras atrações que temos por aqui. Essa é a segunda temporada da série Na Mira, então você pode encontrar na playlist, são mais de 55 episódios com histórias fantásticas e reviravoltas surpreendentes sobre inúmeros casos, incluindo o da madrasta do mal. Esse é um dos casos mais revoltantes aqui do canal, o do Craigslist, o do Danny Rowling, que inspirou o filme Pânico, a história horrível por trás do filme de terror Olhos Famintos, a da autora do livro Um Olhar do Paraíso, que jogou um inocente na prisão, a da garrafa de leite, a policial que sonhou com a vítima do túmulo pedindo socorro depois de 30 anos. Essa história, então, assim, ela é muito emocionante. A série As Mulheres do Presidente, os episódios eles são surpreendentes porque a verdadeira história do que aconteceu na década de 90 envolvendo o Bill Clinton e as vítimas dele são inacreditáveis. A história vai a fundo em personagens esquecidos, mulheres que nunca tiveram voz para se defender corretamente. Então a história tem uma série chocante de reviravoltas que você vai ficar sem palavras. A playlist está em ordem cronológica, você pode ir lá conferir, juntamente com o Gustavo Report, onde nós temos outras atrações também, inclusive 3 minisséries fantásticas: Ana Delvey, a Falsedeira, Elizabeth Holmes, o inimaginável golpe no Vale do Silício, o psiquiatra que roubou a vida do seu paciente, a história de Pan e Tommy, a fita íntima que vazou, a história emocionante da cachorrinha Ruby. Todos os casos eu trago, faço uma análise especial no final, e essas análises, inclusive, são postadas separadamente também no canal de cortes Gustavo Negreiros. E aproveite e conheça o grupo no Telegram, onde você vai ficar por dentro de inúmeras novidades e receber áudios exclusivos que são encaminhados apenas por lá. As playlists de todas essas séries que eu apresentei aqui vão estar fixadas, os links, no primeiro comentário aqui embaixo. Então o primeiro comentário é o meu, que está fixado, e você vai encontrar as playlists por lá. Você também pode encontrar por aqui, está aparecendo aqui do lado, onde você pode encontrar as playlists do canal. É tudo muito organizado na página inicial, na página de playlists, então não tem como você se perder. Eu espero que você goste e embarque nessa aventura agora junto comigo. O negócio de noivas por correspondência nos Estados Unidos apenas cresce. Só nos Estados Unidos existem mais de 300 agências especializadas nesse serviço. Os clientes podem ler informações sobre 150 mil aspirantes a noivas na internet, ou então em catálogos muito bem específicos. Muitas mulheres são seduzidas pela ideia de conhecer um marido americano rico que pode lhes oferecer uma vida melhor. E a grande maioria dos homens que usam esses corredores são dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, e a maioria das noivas são asiáticas ou da Europa Oriental. Também temos uma quantidade significativa da América do Sul. E nos Estados Unidos, há aproximadamente 12 mil casamentos por correspondência. Isso anualmente por meio de corretores de casamento. Pesquisas de mercado mostram que esse é um negócio que movimenta 2 bilhões em todo o mundo e ainda está crescendo. A maioria das agências de noivos por correspondência são respeitáveis e fazem uma verificação completa de seus clientes em potencial, principalmente quanto aos seus antecedentes criminais, risco e outros fatores. O custo para conhecer e casar dessa forma pode variar de 4 mil a 12 mil dólares, pois depende da taxa de agência, viagem para conhecer a noiva, custos de casamento e taxas legais para obter um visto de noivado. É uma maneira cara de encontrar um parceiro adequado, mas há muitos casais bem felizes que se conheceram por meio desse método, ou que pelo menos se dizem felizes. E quem encabeça essa trama é o Wendell King. Ele é o único filho de pais acadêmicos bem-sucedidos e cresceu em um lar amoroso em Mercer Island, em Washington. Ele também tem uma irmã chamada Paige, e os amigos dele se lembram de como o Wendell era um exibicionista,
mas ele era um bom aluno, despreocupado, ambicioso e ansioso para agradar. Ele parecia ser obcecado por mulheres loiras, nórdicas e muitas vezes falava em pedir uma obediente pelo correio. Em 1984, Wendell formou-se com honras em negócios pela Universidade de Washington e trabalhou como contador em uma companhia petrolífera. Ele obteve um mestrado em finanças em 1987 na Universidade de Chicago e posteriormente ele seguiu vários empregos de curta duração que lhe permitiram acumular milhares de milhas aéreas. E ele decidiu usá-las numa visita à União Soviética. Ao voltar para casa, ficou muito claro para familiares e amigos que ele estava muito impressionado com a beleza e decoro das jovens. E ele começou a colocar anúncios em publicações russas para encontrar uma parceira. E numa certa altura ele estava morando em Cincinnati e estudando para um doutorado na Universidade de Cincinnati. E o Wendell logo começou a se corresponder com Ekaterina Kazakova. Ela tinha 18 anos, era da Sibéria e ele a convidou para estudar nos Estados Unidos. E em setembro de 1993, ela se mudou para Cincinnati como estudante visitante de biologia. Dentro de um mês, o Wendell e a Ekaterina se casaram, quando ele disse a ela que ela não poderia permanecer nos Estados Unidos de outra forma. E logo após se casar com a Ekaterina, o Wendell abandonou o programa de doutorado e teve vários cargos de ensino de curto prazo, mas nenhum desses contratos foram renovados. A Ekaterina encontrou trabalho como técnica de farmácia enquanto estudava e era a única provedora da casa. O Wendell incentivou seus estudos ao ver o potencial em sua futura capacidade de ganhos. No entanto, ele se tornou fisicamente violento e ameaçava o tempo todo tirar a vida dela caso ela o denunciasse para a polícia ou então tentasse deixá-lo. E mesmo que essas ameaças a tenham feito temer por sua vida, a Ekaterina o denunciou à polícia e obteve uma ordem de restrição. Em retaliação, Wendell pediu a anulação do casamento, alegando que foi uma fraude de Ekaterina para obter residência nos Estados Unidos. A anulação foi recusada e o divórcio foi finalizado em julho de 1997. A Ekaterina se casou novamente e se tornou uma dentista de sucesso que desejou que o seu nome e o seu local não fossem divulgados. O Wendell então voltou para casa em Mercy Island e ele se tornou um homem amargo e contou a todos, para quem quisesse ouvir aliás, como ele havia sido enganado pela Ekaterina, como ela usou para obter cidadania e foi o golpe do visto, o golpe. E seus velhos amigos ficaram chocados com a mudança nele. Seu comportamento ficou completamente diferente do que o comum. Com 1,70 de altura e usando uma peruca, além de pesar 290 libras, ele era uma pessoa diferente daquele Wendell antigo do ensino médio. E ele logo começou a procurar outra noiva por correspondência. E começou então a se corresponder com Anastasia Soloviva, de 18 anos. Os dados de Anastasia e sua fotografia estavam em um catálogo de noivas em potencial. E é aí que a gente entende como isso aconteceu. A família, os pais da Anastasia, souberam que uma prima havia encontrado um marido americano na Flórida e isso resultou em um casamento feliz por meio de um serviço de noivas por correspondência. E então eles incentivaram a Anastasia para tentar o mesmo. E em pouco tempo, inúmeras cartas começaram a chegar a ela, afinal ela era muito bonita. E havia pilhas de cartas. E entre essas cartas havia de um homem chamado Wendell. E o Wendell foi persistente. Ele escreveu, ligou e em dezembro de 1997 chegou ao Quirguistão. Ele queria visitar a Anastasia e os pais dela. A Anastasia cresceu no Quirguistão, na antiga União Soviética. Ela falava 3 idiomas, incluindo inglês, assiduamente. E ela se formou com honras no Musical College em Bishkek. E ela se destacou não apenas no piano e no coro, mas ela também havia trabalhado como babá de um diplomata americano em Bishkek. O Wendell então foi para lá e passou um mês com a Anastasia, com os pais dela, que aliás ambos eram acadêmicos e professores de música. Embora ele fosse um homem atarracado, calvo, de quase 40 anos, ele e os seus pais viram com otimismo o Wendell, principalmente por conta das qualidades mais finas. Ele era inteligente, atencioso, bem vestido e falava brilhante de sua vida e da família de classe média alta na América. E isso resultou no Wendell e na Anastasia se casando dentro de um período de 6 meses. E então, finalmente, ela chega em abril de 1998 em Seattle, no estado de Washington.
e ela estava ansiosa para poder assimilar tudo que poderia fazer. Ela queria uma aventura, ela queria ver o que a vida reservava para ela, e era a primeira vez que ela saía de sua terra natal. E o Wendell não era nenhum inocente para ter qualquer ilusão de esperar que a Anastácia o acharia atraente, porque ele sabia que não era. Ele sabia o que noivas de encomenda queriam, e também essa era a melhor maneira de conseguir uma bela esposa troféu, que cumprisse com seus propósitos de exibicionismo. Os pais dela esperavam que a Anastácia se casasse com um homem que pudesse sustentar a filha. Ele passava a ideia de riqueza, de oportunidades. Em teoria, eles eram um par perfeito. E é claro que para o Wendell, ter uma mulher bonita ao seu lado era uma demonstração de sucesso, né? Olha o que eu consegui. E o interessante é que o Wendell havia dito aos seus amigos e os familiares que as mulheres ocidentais, as mulheres americanas, não tinham muita ambição. Então, por um lado, ele queria uma mulher ambiciosa, mas por outro, alguém que fosse subserviente também. A família da Anastácia era de um lugar pequeno, então ela não cresceu com muita fartura. E o Wendell disse pra ela que era de uma família rica e ela pensava que ele estava montado no dinheiro, porque foi o que ele disse. E nesse ponto há um detalhe interessante. O Wendell estava desesperado para ter filho, porque quando a aparência física dele começou a declinar, isso se tornou mais importante ainda. E a Anastácia, que tinha o sonho de ir para a América, a essa altura estava disposta a enfrentar o que quer que surgisse em seu caminho. Bom, é aqui que há uma divisão de relatos, então eu vou dar as duas versões para vocês. Eu encontrei muitos artigos que afirmaram que inicialmente a Anastácia tentou dar uma chance para o Wendell, e ela se esforçou nesse quesito, segundo esses artigos da época. Relatos posteriores não mencionam isso. De qualquer forma, ambas as versões voltam a se cruzar quando o relacionamento deles não evolui emocionalmente ou romanticamente. De qualquer forma, a um certo ponto não há qualquer romance ou interesse amoroso. E eles já haviam finalizado os arranjos pré-nupciais online, e a Anastácia iria se tornar uma cidadã americana, formar uma família e etc. Era um tipo de toma lá da cá, é isso que você vai ganhar e é isso que eu vou ganhar. Parecia o casamento moderno perfeito, se os dois conseguissem manter os votos. A Anastácia logo se acomoda na nova vida de casada na América, e ela queria estudar, ela queria ser alguém na vida, e ela queria também realizar sonhos, ter uma vida melhor e prosperar. E logo ela se matricula num curso de administração na Universidade de Washington e também faz novos amigos. Ela era muito atraente e fazia amigos com facilidade, e com isso ela ia se tornando mais e mais independente. Logo os amigos da faculdade começaram a convidá-la para festinhas, churrasco, essas coisas. E quanto mais ela se popularizava, mais ficava à vontade. Em contrapartida, mais difícil ficava para o Wendell. Ele tinha muitos ciúmes e sentia que estava perdendo o controle sobre ela. E obviamente ela não achou que era normal um relacionamento ser tão controlador. E ela resistiu até onde não podia, até não se conformar mais. Em um determinado ponto, já havia uma escala em que ela estava determinada a ter vida própria. E além de estudar, ela foi atrás de um emprego. E obviamente, conseguiu. E ela conseguiu um emprego em um restaurante e rapidamente começou por lá. E a insegurança do Wendell era potencializada pelaquela separação do passado, aquela primeira experiência que não deu certo. E há um detalhe aqui, é que no divórcio do primeiro casamento do Wendell, a esposa dele acabou ficando com $55 mil no divórcio. Então, para o Wendell, que sempre quis ser bem sucedido e impressionar as pessoas, aquele momento foi frustrante, humilhante e o deixou completamente furioso. E ele esperava que a Anastácia fosse completamente diferente dessa primeira experiência desastrosa. O emprego era só uns dias por semana, e é lógico que era uma maneira da Anastácia escapar de casa. E quando ela estava longe dele, ela gostava de curtir a vida. Ela queria curtir tudo que os americanos viviam. Só que aí o Wendell começou a vigiar a Anastácia. Ele ia levá-la e buscá-la no trabalho, e foi um choque para os colegas dela perceberem a diferença de idade entre eles. E no trabalho ela conheceu a Patty, e rapidamente elas começaram a ficar muito próximas e se tornaram melhores amigas.
E foi aí que a Anastácia começou a se abrir com a Pat sobre os problemas que estava enfrentando no casamento. E a Anastácia contou a Pat que o Wendell não queria que ela trabalhasse e que ele estava controlando tudo na vida dela. Ele queria uma esposa que lavasse, passasse, cozinhasse, limpasse e que ele pudesse possuir totalmente. E como já havia se passado 1 ano de casamento, a Anastácia ainda não havia cumprido sua parte no acordo, que era o de ter filhos. Ela assumiu um compromisso, mas agora tinha outros planos. Ela queria se formar, arrumar uma carreira e ficar na América. E foi aí que os problemas aumentaram. Eles dormiam em quartos separados, mas ele não permitia que ela trancasse a porta do quarto. E agora o desejo de controle dele já estava se tornando ameaça, e ela se sentia cada vez mais sufocada. Ele dizia para ela que ela não era mais uma criança, mas que agora ela era uma mulher casada. A única porção de alegria que ela tinha era quando estava na faculdade ou no restaurante. E ela se adaptou muito bem lá no restaurante. Ela era uma ótima figura na entrada, esbanjava simpatia, era muito gentil para receber os clientes. E num desses dias, um homem chamado Sergei Ivanov, que também era russo, ele tinha uma empresa de importação e exportação, chegou naquele restaurante. E a Anastácia e o Sergei se identificaram de imediato. Os dois conversaram em russo, já que ela não tinha parentes ali. Ter essa conexão com a terra natal a fez feliz. Porém, em casa, a situação entre eles começou a se agravar ainda mais. Porque o Wendell não consegue o que quer com ela, que era relações íntimas, só que eu não sei até que ponto ela conseguiu manter esse equilíbrio, no caso, essa barreira. E quanto mais ela via o que tinha disponível nos Estados Unidos, mais ela queria liberdade, e mais ele se agitava, e mais eles viviam em um cabo de guerra. Pelas leis americanas, ela precisa ser casada por pelo menos 3 anos para requerer cidadania. Portanto, ela ainda precisava suportar mais 2 anos, porque ela tinha muito medo de ser deportada, então naturalmente ela aguentou a situação. E rejeitado constantemente pela esposa, Wendell fica cada vez mais desconfiado. E a sua desconfiança não era em vão, porque a Anastácia estava se relacionando com o russo Sergei. Ela estava apaixonada pelo russo e tinha toda a atenção dele, e ambos começaram a passar muito tempo juntos. E um dia o Wendell pegou a Anastácia em uma concessionária com Sergei. E ela mentiu para ele dizendo que ele era um cliente, só que ele não engoliu essa história. E foi nesse momento que ele começou a descobrir o que estava acontecendo. E é lógico que nesse ponto ele estava vivendo a mesma história do primeiro casamento. E ele então começou a mexer nas coisas dela, encontrou cartas de amor e juntou todas as peças. A esposa estava tendo um caso com outro homem. E o Wendell tinha seríssimos problemas emocionais, porque teve uma vez que a Anastácia chegou ao trabalho no restaurante, ela estava chorando porque ela tinha tido uma aula de direção naquele dia para tirar a carteira de motorista, e o Wendell perdeu a paciência com ela, porque ela estava aprendendo, e a agrediu. Só que há um detalhe também obscuro. A Anastácia não era a única no casamento que tinha um segredo. O Wendell havia dito para ela que tinha dinheiro e que era muito rico. Inclusive, ele disse tudo isso para os pais dela. Acontece que essa história era uma mentira completa. Seus carros estavam sendo confiscados, seus cartões de créditos cancelados, e ele estava ficando sem dinheiro. E para piorar, havia sido demitido do emprego, o que só aumentou os problemas financeiros. E a Anastácia só começou a perceber esse rombo o dia em que alguém tocou na campainha da porta, e quando ela abriu, era um pensionista. Quando a irmã do Wendell casou, teve filhos, ela ganhou um presente dos pais, uma casa. Então o Wendell achou que poderia também resolver seus problemas financeiros, ou parte deles, se tivesse um filho com a Anastácia, pois talvez assim seus pais lhe dessem uma casa. Só que em um determinado ponto ela não queria mais continuar com ele. Ela queria apenas cumprir o restante do prazo para conseguir a cidadania americana
e acabar com o casamento. Então, os dois mundos estavam prestes a colidir. A raiva do Wendell aumentava a cada dia, e sem renda própria, ele começou a obrigá-la a depositar seu salário na conta conjunta deles. Porém, só ele tinha o cartão do banco, mas o salário dela não era suficiente para bancar as despesas. Então, o Wendell teve que abrir as portas de sua casa para inquilinos temporários. E entre um e outro inquilino, um deles ficava mais tempo na casa. Daniel Larson, de 21 anos, que parece ter sido feito sob medida para o Wendell, porque o Daniel passa a morar na casa em troca de prestar serviços para o Wendell. Ele logo começa a limpar o banheiro, limpar o quarto, lavar o carro, cortar a grama e tudo mais. A casa tinha que ficar limpa o tempo todo, e se o Daniel não fizesse do jeito que ele queria, o Wendell ficava em cima dele e o mandava fazer de novo. A relação entre o Daniel Larson e o Wendell se tornou quase como de pai e filho, só que era uma relação um pouco distorcida. E o Wendell tinha um grande poder sobre o Daniel. O Daniel tinha um passado violento, inclusive já havia atacado mulheres, inclusive feito coisas violentas com elas, inclusive algumas eram menores de idade. E ele não era desconhecido da polícia, ele já havia sido condenado uma vez, só que essa informação não era problema nenhum para o Wendell, porque ele não se importava com os antecedentes do Daniel, e a amizade dele só aumentou. Já a Anastácia, que também já tinha ciência do passado do Daniel, não dava atenção alguma a ele, e ela não queria morando em sua casa. E o Daniel começou a vê-la como uma ameaça, e deixou claro que não gostava dela. E ele começou a fomentar a cabeça do Wendell contra a Anastácia. A Anastácia começa a se sentir isolada dentro de sua própria casa. E ela ligou para Pat uma vez porque ela estava desesperada, angustiada, ela chorava e ela dizia que não sabia mais o que fazer. E o sonho da Anastácia era terminar a faculdade de administração para poder estudar direito. E o interessante é que parecia que ela estava se preparando para sua própria batalha legal. Ela começou a manter um diário para documentar o relacionamento cada vez mais disfuncional entre ela e o Wendell. E eventualmente ela os guardou em um cofre em um banco local, longe dos olhos controladores de seu marido. E nesse diário ela relatava que já havia sido vítima de violência doméstica, invasão de privacidade e também agressão íntima. E é claro que nesse diário também tinha várias menções do seu desgosto com o Wendell. E ele a ameaçava constantemente, dizendo que se ela o largasse, ele a denunciaria e ela seria deportada. Nesse ponto, ela já estava há 2 anos nessa vida com o Wendell. E faltava mais 1 ano para conseguir a cidadania que tanto desejava. E em um e-mail para sua família, a Anastácia mencionou o quanto queria lutar por sua cidadania. Só que conforme os dias se passavam, as coisas ficavam cada vez mais feias. Por 2 vezes a polícia respondeu chamadas de violência doméstica, mas nenhuma delas levou o Wendell a acusações criminais. E no trabalho, uma colega da Anastácia notou curativos em seus pulsos. E então a Anastácia revelou o improvável. Ela havia tentado tirar sua vida em um momento de desespero. E aí um certo dia, o Wendell esqueceu o computador ligado. E quando a Anastácia está ali, por ali, ela vê o computador, ela decide olhar o histórico de navegação. E ela descobre que ele estava procurando uma nova esposa. Como o Wendell estava desesperado para ter filhos, e 2 anos haviam se passado, e ele não conseguia nem de perto isso, ele decidiu que era hora de se livrar de Anastácia e arrumar uma outra, que estivesse pronta para dar o que ele precisava. Em agosto de 2000, Wendell foi pego roubando frutas e refrigerantes de um supermercado local. E ele disse à polícia que estava nessa situação difícil porque estava se divorciando de sua esposa. E como ela estava arrancando tudo por causa do divórcio, ele não tinha dinheiro nenhum. Só que isso não era verdade. O Wendell não estava se divorciando. 1 mês depois, ele estaria sim, mas o pedido de divórcio foi feito por ele. E a Anastácia estava desesperada para se afastar do Wendell. Então ela resolve ir para a casa dos pais e discutir suas circunstâncias com eles. Ela estava agora com 20 anos e precisava tomar uma decisão. Ou voltava para a América e tinha filhos com o Wendell, ou então ficava no Paquistão. Só que o Wendell não deixou sua esposa fora de seu alcance, porque ele seguiu até lá. Ele decidiu que queria se reconciliar.
E ele se mostrou um homem apaixonado, não saiu de perto dela um minuto, principalmente para ela não ter a oportunidade de discutir com os pais tudo o que estava acontecendo. E ela vai para lá para se afastar dele e ele acaba a convencendo a voltar com ele para a América. Então ela liga pra Pat, a sua amiga do restaurante, e diz: olha, eu vou estar retornando e quinta-feira às 14 horas já vou retomar meu trabalho no restaurante. Aí a Pat diz: então você me liga assim que você desembarcar em Seattle. E ela diz: não se preocupe, eu vou te avisar assim que eu chegar. No dia 22 de setembro de 2000, no Quirguistão, os pais de Anastasia deixaram a filha e o Wendell no aeroporto. 15 horas depois, o voo chega em Seattle. A Anastasia fica de ligar para os pais assim que chegasse em casa. Só que isso nunca aconteceu. Vários dias se passaram e ninguém teve mais notícias da Anastasia. Foi aí que os amigos comunicaram o desaparecimento dela para a polícia. E os pais da Anastasia ligavam para a casa dela, para a casa do Wendell. Ele atendia o telefone e desligava na cara deles. Até que um dia ele atendeu e disse: Moscou, Moscou, e desligou. Quando a Anastasia foi declarada desaparecida, os policiais foram até a casa do Wendell. Eles ouviram uma movimentação lá dentro, mas ninguém atendeu a porta. Eles deram a volta, viram a porta do fundo, que estava um pouco aberta, e decidiram entrar. E aí pegaram o Wendell. E aí começaram a conversar com ele, e aí tentaram extrair alguma informação dele, e então ele solta uma bomba. Ele afirma que a Anastasia estava em Moscou. Ele diz que passaram excelentes dias em Moscou, mas que então eles tiveram uma briga terrível no aeroporto e que ela resolveu ficar. Sendo assim, ele pegou o voo e foi embora para os Estados Unidos e que ela não voltou com ele. Aí ele diz para a polícia que de repente eles poderiam conseguir mais informações com o amante dela, com o Sergei. E também antes dos detetives irem embora, o Wendell deu um vídeo caseiro que ele havia gravado no Paquistão, juntamente com a Anastasia. Eles estavam rindo, felizes, abraçados. Mas a verdade é que ninguém acreditou que ela ficou na Rússia. E no início de outubro, uma informação crucial é revelada. A polícia confirma que a Anastasia realmente pegou o voo para Seattle. O manifesto do voo comprovava isso e também o registro da alfândega mostrou ambos passando um minuto depois do outro. Então, nessa altura, a polícia já tinha certeza que o Wendell estava mentindo. E a polícia o confrontou com essa informação. E ele olhou para o policial, se inclinou, assim, de uma forma dramática. Ele bateu a mão no joelho e disse: você está me dizendo que ela estava naquele voo? Estou chocado. E os detetives ficaram de cabelo em pé com a audácia dele. E foi nesse momento que eles passaram a temer pelo destino de Anastasia. E ele se tornou, é claro, o principal suspeito. Os pais da Anastasia contrataram um advogado para acompanhar as investigações e os detetives passaram a vigiar o Wendell. Dias depois, o Wendell, não sabendo que estava sendo vigiado, acaba levando os policiais a um local surpreendente, a uma prisão, onde o seu antigo inquilino Daniel Larson aguardava julgamento. Ele foi preso porque atacou uma mulher russa no shopping e estava detido, acusado de atitude indecente. E a polícia então notou pelo registro de visitantes que o Daniel Larson foi visitado várias e várias vezes pelo Wendell. E os detetives acharam estranho porque o Wendell havia descrito a relação deles como senhorio e inquilino. Então, por que de repente ele visitaria seu ex-inquilino tantas vezes na prisão? E então foi aí que os detetives resolveram abordar o Daniel e começaram a pressioná-lo. E o Daniel deu muitos detalhes que sugeria que ele sabia muito, mas muito do que podia ter acontecido. E o Daniel Larson teve uma infância muito desajustada, ele sofreu várias coisas terríveis quando era pequeno, inclusive desde os 3 anos de idade. E os detetives esperavam tocar em um ponto fraco do Daniel, para que assim ele pudesse soltar tudo o que sabia. E eles até insistiam que os pais da Anastasia mereciam saber o que havia acontecido com a filha deles. E eles diziam: olha, faz 3 meses que a Anastasia está desaparecida, por favor. E aí, depois de muita pressão, Daniel resolveu contar. Quando o Wendell chegou no aeroporto com a Anastasia, ele ligou para o Daniel e disse que estava voltando e que era para ele ficar pronto. E então, quando o Wendell chegou em casa com a Anastasia, ela foi pro quarto dela e logo em seguida o Wendell recebeu o Daniel na sala. Aí logo depois que a Anastasia está lá no quarto fazendo as malas,
o Wendell a chama para a sala. Aí ela vem, ela pergunta o que houve, você precisa de alguma coisa. E ele queria que ela o beijasse. De repente ele deu um abraço nela, e um abraço muito apertado. E foi nesse momento que o Daniel veio por trás com uma gravata e os dois a atacaram. A Anastácia lutou como louca e seu marido de 123 quilos sentou por cima dela para prendê-la. Logo depois ela parou de respirar e eles a enrolaram em tapetes, a colocaram no carro e foram para fora da cidade. Eles levaram seu corpo para um lugar chamado Reserva dos Dolalips. Um lugar de difícil acesso, porque tinham que passar por mata fechada. Então eles logo despiram seu corpo, cortaram seus cabelos longos loiros e depois a colocaram em uma cova rasa. O corpo dela foi recuperado e no bolso dela tinha um cartão de visita da PET. E estava escrito: ligue para essa pessoa se algo me acontecer. E quando as autoridades ligaram para a PET, ela ficou arrasada, já que eram muito amigas. Depois de encontrarem o corpo da Anastácia, a polícia denunciou o Daniel e o Wendell foi preso pelo que houve com ela. Parte das provas demonstravam premeditação. E o Wendell foi bem sucedido em sua busca por outra noiva encomenda, porque 4 meses antes do fim trágico da Anastácia, o Wendell havia escrito um e-mail dizendo que a sua esposa o havia deixado. Então ele passou essa informação falsa para a empresa de noivas por encomenda para que pudesse atrair uma próxima mulher. Durante o julgamento foi analisado aquele vídeo que ele deu para a polícia para mostrar que ele e a Anastácia estavam felizes. E na verdade ficou muito claro que aquela era uma clara tentativa de enganar. Ele só queria criar provas que estava em um casamento feliz. Mas pelo vídeo era claro que a Anastácia não estava nem pouco confortável com os abraços e com as tentativas dele beijá-la. Em março de 2000, Daniel Larson foi condenado a 20 anos de prisão por sua participação no que aconteceu com a Anastácia. E o Wendell, enquanto não era julgado, continuou tentando reverter sua situação. 8 cartas vieram à tona que ele havia enviado para seu amigo Jay, pedindo para o Jay lhe dar um álibi no dia em que a Anastácia partiu deste mundo. Sem contar que ele ainda pedia para o Jay ameaçar e pressionar o Daniel a mudar sua história e tirar a participação do Wendell do que aconteceu. E não para por aí. O Wendell recrutou vários colegas da prisão para fazer que, de alguma forma, eles conseguissem pressionar o Daniel e ameaçá-lo para voltar atrás na história. E ele tentou lutar contra a verdade até a última gota. Depois de meses inventando mentiras, esquemas e tramas para se libertar, o Wendell finalmente se condenou com seu próprio testemunho. Ele foi condenado a 28 anos de prisão em 21 de fevereiro de 2002. Aí, quando ele ouviu a sentença, ele se dirigiu ao juiz e disse: olha, eu aceito absolutamente o veredito do júri e eu não quero que minha família seja afetada por isso. Aí, no fim de 2006, o Daniel retirou sua confissão de culpa porque ele acreditou que a sua condenação seria derrubada. Só que o que ele não sabia, e o que o advogado dele de forma absurda deixou passar, é que com o Daniel voltando atrás, ele recusava completamente o acordo que havia feito com a promotoria no passado. Então ele foi acusado novamente, dessa vez em primeiro grau, e foi considerado culpado e condenado a 29 anos. Em 24 de fevereiro, 3 dias depois de proferir seu veredito, todos, exceto 2 dos jurados, juntaram-se aos pais de Anastácia em um funeral. Eles deram as mãos em círculo ao redor do túmulo e oraram. A mãe da Anastácia, a Lepetina, e o pai, Anatoly, deram cada um ovo de chocolate, que era uma das guloseimas favoritas da Anastácia. E os jurados deram uma placa aos pais dela, em memória de Anastácia, que só queria seguir o seu sonho. Os pais de Anastácia são atormentados pelos pensamentos do que poderia ter sido sua filha se isso não tivesse acontecido. A mãe da Anastácia deu uma entrevista depois e ela disse que se eles não tivessem pressionado a Anastácia a não alcançar esse sucesso na América, coisa que eles não poderiam fornecer no Quirguistão, as coisas seriam diferentes.
ela diz que uma das citações bem tristes que eu li da mãe da Anastácia foi, ela disse: estávamos tão cegos, se eu tivesse confiado menos nele, poderia ter salvo minha filha. A Anastácia era a única filha e o casal havia investido sonhos que não podiam realizar por si mesmos no Quirguistão. Os pais da Anastácia ficaram determinados a não deixar que o que aconteceu com sua filha passasse em branco, e eles lutaram com afinco e trabalharam com os legisladores. E em 2006, o Congresso e o presidente George Bush aprovaram a lei regulatória de intermediação de casamento internacional para proteger cerca de 14 mil noivas de encomenda que entravam nos Estados Unidos todos os anos. Hoje, se você quer uma noiva de encomenda, você vai ter que revelar todo e qualquer antecedente criminal. Se a Anastácia soubesse dos antecedentes do Wendell, isso teria impedido com que eles continuassem a comunicação. A Anastácia teria visto que a esposa anterior do Wendell requisitou uma medida preventiva contra ele. A Anastácia era uma noiva por correspondência. Das 14 mil que vinham para a América, ela fazia parte da estatística de 4 a 6 mil que casavam-se com homens que mal conheciam. Algumas dessas mulheres encontravam segurança econômica e algumas encontravam até amor. Infelizmente, a Anastácia encontrou seu caminho em uma cova rasa. Eu achei esse caso tão triste porque ela era tão novinha e me deu uma dó dessa moça porque quando a gente olha para essa situação, houve muita imprudência aqui. Só que assim, eu relevo um pouco a idade dela, porque ela não tinha uma experiência de vida. Se a gente olhar a União Soviética, então eles estavam debaixo de um jugo e ela chega num país completamente democrático. Então havia todo um choque de realidade que contribuía com essa necessidade de sentir essa liberdade, essa prosperidade, essa fartura, essa abundância que seus olhos não viam com frequência anteriormente. Mas há uma imprudência dela que eu preciso ressaltar. Ela estava sentindo que ele poderia fazer algo com ela. Ela chegou a anotar isso no diário, de acordo com os registros que eu encontrei. Ela colocou o número da PET no bolso da calça e mesmo assim ficou, porque faltava pouco para resgatar o visto. Isso aqui é um pouco diferente de outros casos, principalmente como o primeiro caso que eu trouxe aqui no canal, da Simeonette Napes, porque o caso da Simeonette, acho que esse é um caso que foi o meu primeiro caso e é um caso que choca muitas pessoas que assistem, porque a Simeonette, aquela mulher não tinha uma noção do que poderia acontecer, por mais que muitos sinais poderiam ter aparecido pela forma absurda que aquela história se desenrolou. Só que aqui é diferente porque a Anastácia, ao contrário da Simeonette, ela viu o quanto ele era violento, é diferente de um homem completamente mentiroso, como era aquele caso, e não era apenas um. Ela sabia que em sua casa residia uma outra pessoa que já tinha um histórico altamente criminoso. E às vezes as pessoas se arriscam demais, como foi o caso dela, principalmente quando estão perto de alcançar alguma coisa que tanto almejam. E olha que a Anastácia deve ter aguentado coisas horríveis naqueles últimos 2 anos. Então, na cabeça dela, parecia ser absurdo desistir àquela altura, já que, tecnicamente, faltava pouco tempo. Acontece que, às vezes, o resultado nem sempre equivale ao esforço. Quantas vezes você já se esforçou muito por uma coisa e depois isso não deu certo ou fracassou? E não parece justo, mas infelizmente isso acontece e qualquer um é suscetível às decepções inesperadas. E por que isso acontece? Porque nem tudo está sob nosso controle. E o esforço, o trabalho duro, a garra, por mais que seja importante, não é tudo. O esforço precisa estar alinhado à vigilância. Tem guerras que não são nossas e tem batalhas que em certos momentos exigem coragem, não para bater de frente, mas para recuar. Nem sempre fugir significa covardia. Muitas vezes fugir é abrir mão de algo bom para receber algo ainda melhor. E precisamos avaliar o parâmetro de tudo e principalmente onde colocamos os nossos pés. Onde você tem ido, que dentro de você tem ouvido uma voz dizendo: não venha mais aqui.
Com quem você tem falado ao mesmo tempo que você sente que deveria se afastar dessa pessoa? Não ignore os sinais. Os avisos de alerta existem para nos manter seguros e protegidos. E nem sempre o mal entra no frio da madrugada através da janela. Algumas vezes ele entra pela porta da frente com a nossa permissão. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, dá o like, eu espero que você tenha gostado. E se você quiser saber mais sobre mim, conheça meu livro Perfeito Estranho, já está disponível nas livrarias, plataformas digitais. É um livro incrível, porque tem uma história surpreendente de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma série de maldições hereditárias e ele precisa enfrentar um serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. Você pode adquirir o livro pelo meu site, a gente faz entrega para o Brasil todo e para o mundo todo também. Não importa onde você esteja, se você quiser, o livro vai chegar até sua casa. E para saber mais, entre em contato. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo.